Milhares de pessoas ao redor do mundo acreditam que existe uma espécie de réptil com a capacidade de tornar-se humano. Para alguns teóricos da conspiração, os reptilianos estariam infiltrados na sociedade e teriam más intenções. A teoria surgiu de uma discussão sobre a origem dos répteis como espécie. Alguns adeptos acham que os reptilianos atuais são a evolução de uma raça pré-humana, enquanto os outros acreditam que eles vêm do espaço sideral. Uma das teorias mais apoiadas diz que os reptilianos são os originários da estrela Alpha Draconis, que fica na constelação de Draco ou Dragão. Outros acreditam que os reptilianos podem ter evoluído de uma espécie de dinossauro. Os adeptos dessa teoria inspiram-se nas ideias de Carl Sagan, o divulgador científico autor do livro Os Dragões do Éden. Aliás, ele ganhou o prêmio Pulitzer por essa obra em 1978. Apesar de não haver evidências que comprovem sua existência, os seguidores dessa crença atribuem uma série de habilidades sobre-humanas a estes seres, como mudar de aparência, camuflar-se e esconder-se entre as celebridades, líderes, monarcas e religiosos. Os reptilianos entre nós são a prova. Mas os reptilianos realmente existem? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Uma das teorias da conspiração mais famosas atualmente é a de que o mundo é dominado por uma classe de répteis. Segundo a versão mais conhecida da teoria, os reptilianos seriam alienígenas que estão infiltrados há milhares de anos no planeta Terra. Algumas versões falam em milhões de anos, com o objetivo de estabelecer um verdadeiro império por aqui. Em 2013, o mundo ficou chocado com o resultado de uma pesquisa feita por uma agência norte-americana, a Public Policy Polling, em cujos questionários costumam incluir perguntas no mínimo inusitadas. Entre elas, havia uma sobre a existência de reptilianos. Você acredita que 4% dos entrevistados disseram ter certeza de que eles existem? Tudo bem, 4% pode parecer pouco, mas tudo muda quando pensamos que isso representa 12,5 milhões de norte-americanos que acreditam na existência de uma classe de répteis que, agindo secretamente na sociedade, controlam todas as instâncias de poder a fim de instalar a nova ordem mundial. Mas o que seria essa nova ordem mundial? A formação de um único Estado, supranacional e totalitário, substituindo a atual divisão do mundo em Estados nacionais. Mas quem são os reptilianos? Eles são reais? E são eles os responsáveis pelo mundo? As teorias da conspiração reptiliana são mais populares do que você pode imaginar. A primeira teoria sobre os reptilianos parece ter se originado da literatura de ficção científica e cresceu além das histórias inventadas em um sistema de crenças complexas com várias teorias. Alguns especulam que existem reptilianos no governo, na política e nas posições comerciais de alto escalão. Outras conspirações de reptilianos envolvem seres alienígenas, humanos híbridos, planetas misteriosos e afirmam que, essencialmente, todos os líderes mundiais e as famílias mais ricas fazem parte da tribo dos répteis. Mas quais são exatamente as intenções dessas criaturas, se é que elas existem? De acordo com os teóricos da existência de reptilianos, essa espécie alienígena de elite procura o poder e a dominação do mundo sobre todas as pessoas do planeta. Eles querem só o controle, usando sua influência para reduzir a qualidade de vida da maioria das pessoas no planeta. Desta forma, as pessoas não têm energia, tempo ou motivação para notar ou expor a própria existência dos reptilianos e muito menos tentar removê-los do poder. O teórico Michael Barkun há muito argumentou que a teoria dos líderes mundiais como sendo répteis tem suas raízes na literatura. Especificamente, ele nomeia o autor Robert E. Howard, que é mais conhecido por seus livros de Conan, o Bárbaro. Algumas das histórias anteriores de Howard incluem Homens-Serpentes, particularmente em sua história intitulada O Reino das Sombras, que foi publicada em 1929.
A história baseia-se em teorias filosóficas sobre mundos perdidos como Atlântida. As obras de Howard inspiraram várias teorias de uma raça de lagartos que muda de forma, a qual infiltrava círculos políticos de alto nível através de seus poderes de controle mental. Após 50 anos de seu suicídio induzido pela depressão, suas ideias se espalharam e criaram células subterrâneas e cultos, proclamando que os reptilianos realmente existiam. Uma vez o apresentador de um show britânico, David Icke, revelou suas teorias reptilianas pela primeira vez durante uma entrevista da BBC em 1991. Para o choque do mundo, ele fez algumas afirmações bastante escandalosas, argumentando que as famílias e os líderes políticos mais ricos e poderosos do mundo são realmente extraterrestres reptilianos de outro planeta. Ele trouxe ao destaque uma teoria de conspiração desconcertante de que os reptilianos governavam o mundo. A maioria das pessoas o descartou como sendo insano, mas para entusiastas da conspiração, ele se tornou um líder reverenciado. Icke popularizou essa noção de que os reptilianos realmente existem. Icke diz que toda a questão sobre os reptilianos na Terra começou com um misterioso grupo de alienistas conhecido como Anunnakis. Eles vieram à Terra no passado e decidiram misturar um pouco as coisas. Eles saíram do planeta Nibiru, também conhecido na comunidade teórica reptiliana como Planeta X, procurando por ouro. Na Terra, eles encontraram bastante ouro, mas precisavam de escravos para extrair o ouro para eles. Assim, os Anunnakis tiraram um pouco do seu DNA para criar uma espécie menor para fazer seu trabalho humanos. Os Anunnakis então escolheram permanecer na Terra, supervisionar e governar os novos humanos. Icke e outros citam evidências na arte e na literatura da cultura suméria para apoiar essa história. De acordo com Icke, os reptilianos procuraram derrubar a cultura ocidental, particular de anéis de pedofilia, fazer guerras salariais pelo petróleo e, em geral, continuar a fazer do mundo um lugar miserável para viver. Quando eles não estão fazendo essas coisas, eles estão ocupados, mudando de forma para que a humanidade continue ignorando sua identidade real. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, é uma celebridade poderosa que foi acusada de esconder a sua verdadeira natureza réptil. Em 2016, como parte da primeira sessão de transmissão de perguntas e respostas do Town Hall do Facebook, um membro do Facebook colocou a pergunta para Zuckerberg: Mark, são verdadeiras as alegações de que você é secretamente um lagarto? Zuckerberg respondeu: eu vou ter que ir com um não sobre isso, acrescentando: eu não sou um lagarto. Ele então parou para passar a língua em seus lábios. Ele afirmou que a pergunta era boba e seguiu para outros tópicos. A pessoa desconhecida que perguntou não forneceu detalhes sobre por que ele pensava que Zuckerberg poderia ser um reptiliano. No entanto, é lógico que porque o mongol do Facebook está entre os líderes empresariais mais poderosos do mundo. Alguns consideram-no um grande candidato para ser um soberano lagarto. Além disso, há rumores de que Zuckerberg está considerando concorrer para presidente dos Estados Unidos, o que o colocaria no topo dos negócios e da política. Um ótimo lugar para estar, se você realmente fosse um alienígena lagarto que mudasse de forma e quisesse controlar a humanidade, certo? Os soberanos reptilianos estão envolvidos em quase tudo no planeta. Eles são até culpados por relatos de abduções alienígenas. Uma vez que algumas dessas supostas abduções são de natureza sexual, os teóricos da conspiração postulam que o povo lagarto pode mais uma vez estar cruzando com seres humanos. Mais apoio para os argumentos de que os reptilianos estão abduzindo seres humanos é encontrado nos depoimentos de abduzidos, alguns dos quais relatam que seus sequestradores eram seres anfíbios. Não é exatamente réptil, mas suficientemente próximo para os teóricos dessa conspiração. Uma mulher britânica chamada Samantha MacDonald afirmou ter sido repetidamente sequestrada por reptilianos desde a década de 1990. Ela afirmou: eu perguntei o que eles queriam comigo, e eles disseram que vieram para me levar e a minha família. O que eles estavam procurando foi minha essência de energia e alma. Eu não sei por que eles continuam voltando para mim. Eu penso que tem a ver com minhas energias, pois sou entusiasta sobre curas e meditação. Samantha afirma que não tem memórias ou lembranças do que aconteceu durante o tempo que ela foi sequestrada. Você sente como se estivesse em algum lugar, mas na verdade você não se lembra disso. Em um caso notável, em 2014, um cidadão de Nova Zelândia apresentou um pedido da Lei de Informação Oficial, exigindo que o primeiro-ministro da Nova Zelândia, John Key, respondesse à acusação de possuir sangue frio e uma língua bifurcada.
Kay respondeu da seguinte maneira: pelo que eu saiba, não. Tendo sido perguntado isso diretamente, tenho tomado a ação em comum de não só ver um médico, mas também um veterinário, e ambos confirmaram: eu não sou um réptil. Então, eu certamente não sou um réptil. Nunca estive em uma nave espacial, nunca fui ao espaço exterior e minha língua não é excessivamente longa também. O presidente russo Vladimir Putin pode ter se juntado aos verdadeiros crentes da existência de uma raça de soberanos répteis. Em 2014, Putin esteve presente no 70º aniversário do desembarque do dia T da Normandia, na França. Durante esta visita, a mídia ocidental repetidamente notou e fez menção dele evitar a Rainha Elizabeth da Inglaterra, fazendo um grande esforço para manter a sua distância. Ele nem sequer quis ajudar a monarca idosa a subir de um lance de escadas. Mais tarde, foi revelado que ele estava evitando a rainha porque ele tinha acabado de ver sua metamorfose, um poder que reptilianos possuem. Ele foi citado por alguns meios de comunicação como dizendo que a rainha tinha um rosto comprido réptil quase como um bico e que ela tinha uma cor acinzentada doentia. Pessoas acusaram Justin Bieber de esconder as suas escamas de lagarto do público. Durante sua turnê de 2017, ele estava se apresentando em Perth, na parte ocidental da Austrália. Um tabloide local publicou uma história que ele foi visto em metamorfose no palco por centenas de fãs. Ele negou as acusações. No entanto, de acordo com um artigo no Pet Know, que já foi removido do seu site, durante o alegado episódio, a cabeça de Bieber encolheu. Seus olhos ficaram pretos com listras para baixo do centro, que poderia ser sua íris reptiliana. Ele ficou mais alto e tinha escamas de cor estranha em seu corpo. De acordo com um fã que falou com Pet Know, aconteceu tão rápido, mas todo mundo viu e começou a gritar e chorar. Um monte de pessoas estavam correndo para as saídas. Já que dizem que a nova ordem mundial foi organizada e executada pelas famílias mais poderosas do mundo, os teóricos sobre os reptilianos acreditam que o povo lagarto sem dúvida está envolvido na ordem. A nova ordem mundial é uma teoria da conspiração que argumenta que grandes mudanças no equilíbrio de poder mundial estão ocorrendo, de modo que um único governo mundial irá governar o planeta. Descrições de exatamente o que está acontecendo dentro da nova ordem mundial podem ser encontradas em inúmeros de sites de teóricos dos reptilianos. Aqueles comandando a nova ordem mundial são descritos como agentes duplos, com o caos entre as facções ao disputar o poder. Quem quer que prevaleça terá controle total e unirá o mundo sob um único líder, como um site da teoria da conspiração reptiliana coloca. Muitos ufologistas compartilham a opinião de que alienígenas disfarçados vivem entre nós, embora tentem ficar longe das histórias sensacionais sobre reptilianos. Outros dizem que essa raça não é alienígena, mas seria uma espécie de répteis altamente evoluídos que os seres humanos desconhecem. Esses répteis teriam desenvolvido secretamente tecnologia suficiente para viajar para outros planetas, e de lá teriam voltado à Terra há milhares de anos. Mas, e você? O que acha? Eles são reais? São eles os responsáveis pelo mundo? Seria os reptilianos uma piada ou um perigo real?